Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o segundo presidente que a gente tem durante o período da República Populista, né? Lembrando que a República Populista ela tem início depois do fim do Estado Novo, né? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, a contradição da gente lutar lá fora por uma liberdade que não existia aqui dentro. Vargas é afastado do poder, acontecem eleições, você tem a eleição de Eurico Gaspar Dutra, começa a República Populista. E o populismo é um estilo de governo onde é que o governante tenta dialogar diretamente com o povão, né, com o popular, né, para conseguir apoio, conseguir voto para suas reformas. Ele ultrapassa os limites das instituições para dialogar diretamente com o povão, para estar junto com o povo, parecer ser alguém do povo, oferecer soluções simples para essas pessoas do povo em troca de apoio popular, né, para suas ideias, para suas reformas. Então, esse tipo de governo populista a gente vai ter durante essa fase que vai de 1945 a 1964. O primeiro presidente que nós tivemos durante essa fase da República Populista não foi bem populista, era um militar chamado Eurico Gaspar Dutra. E durante o governo dele a gente tem duas coisas importantes que acontecem. Num contexto de Guerra Fria a gente toma o lado dos Estados Unidos e ele tenta fazer um plano de modernização do Brasil, chamado de Plano SALT, utilizando o dinheiro que o Brasil ganhou na Segunda Guerra Mundial para tentar modernizar a saúde, alimentação, transporte e energia, mas não dá certo. Tá? Esse plano é um baita de um fracasso, ele não consegue modernizar o Brasil. Mas, ao final do governo de Eurico Gaspar Dutra, a gente tem eleições e adivinha quem volta para o poder, agora através do voto popular. Né? Quem volta é Getúlio Vargas. Existia no Brasil um movimento chamado de queremismo. Queremismo vem da palavra queremos, né, que eles utilizavam nas manifestações apoiando Getúlio Vargas, né, que nem essa placa aqui que diz queremos Getúlio. Então, esse movimento de pedido de volta do Getúlio Vargas ao poder no Brasil era chamado de queremismo. Esse movimento foi tão forte que eles acabaram colocando o Getúlio Vargas através do voto de volta no poder. Inclusive tinha um jinglezinho, eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, que é o jingle chamado Retrato do Velho, que fala bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ou seja, coloca o retrato de Getúlio Vargas de volta como presidente do Brasil, porque ele foi colocado como poder de novo, no poder de novo, agora como um presidente democrático. O problema é que o governo democrático de Vargas ele vai ser marcado por uma série de conflitos. E esses conflitos acontecem porque Getúlio Vargas, como governante democrático, ele não tem o mesmo poder e o mesmo controle que ele tinha quando ele era o ditador durante o Estado Novo. Porque durante o Estado Novo, o Getúlio Vargas ele tinha uma série de controles que vão muito além do que um presidente normal tinha. Por exemplo, Getúlio Vargas tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda que censurava a imprensa. Então a imprensa só falava bem do Getúlio Vargas, porque tudo aquilo que fosse falar mal do Getúlio Vargas era censurado. Então dessa forma Getúlio Vargas governava censurando a imprensa. Durante o governo do Estado Novo, Getúlio Vargas acabou com todos os partidos políticos e ele governava de maneira personalista, ou seja, ele governava sozinho e com as pessoas que eram indicadas por ele, que apoiavam ele irrestritamente. Então ele não precisava lidar com oposição política, porque todos os partidos políticos foram fechados, extintos durante o governo do Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele durante a fase do Estado Novo, ele governava com poderes muito maiores do que ele governaria durante o seu período democrático. E isso vai dar para ele alguns problemas. Durante o governo democrático do Getúlio Vargas, a gente tem uma campanha que acontece no Brasil chamada Petróleo é Nosso. Essa campanha faz parte daquelas ideias principais do Vargas, né? Principalmente a do nacionalismo e do processo de industrialização. A ideia do Getúlio Vargas e de toda essa campanha O Petróleo é Nosso é que o Brasil precisava ser independente economicamente falando, ou não poderia ser dependente de potências estrangeiras na nossa matriz energética, ou seja, na produção da nossa energia, na produção
da nossa riqueza, do nosso petróleo, a gente não podia ser dependente de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, especialmente empresas americanas. Então começa uma campanha, aí liderada por Getúlio Vargas, da ideia de que o petróleo era nosso e que por causa disso ele funda uma das maiores empresas do Brasil até hoje, chamada de Petrobras, a estatal que monopoliza a extração e o beneficiamento de petróleo até os dias de hoje aqui no Brasil. Agora, durante o governo democrático de Getúlio Vargas, ele vai ter conflito com alguns grupos especialmente poderosos. Um desses grupos era o que era chamado de elite entreguista. O nome entreguista vem de entregar a riqueza na mão dos estrangeiros. Ou seja, uma elite brasileira que gostava dos Estados Unidos, né, que gostava das empresas americanas ou empresas brasileiras que tinham negócios com empresas americanas que se instalavam aqui no Brasil e contratavam membros dessa elite brasileira, esse grupo ele era visto como entreguistas, ou seja, eram pessoas que estavam tirando as riquezas do Brasil, que ao invés de ficar para o povo brasileiro, estavam sendo entregues para as potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos. E Getúlio Vargas, com essa política nacionalista, nacional desenvolvimentista, ou seja, desenvolvendo a indústria nacional, privilegiando a indústria nacional, o Getúlio Vargas vai entrar em conflito tanto com essa elite como com o próprio Estados Unidos, né? Porque ele vai fazer uma lei chamada de Lei de Remessa de Lucros, que queria impedir que os lucros que essas empresas tinham aqui no Brasil fossem remetidos para os Estados Unidos. E o governo americano vai ficar de cara com isso, vai fazer uma represália contra o Brasil por causa disso. Então, Getúlio Vargas, na esfera política e nessa esfera de política externa, de política internacional, acaba entrando em conflito com os Estados Unidos porque ele queria desenvolver a indústria nacional. E um outro grupo que ele vai entrar em conflito vai ser com a imprensa brasileira, porque durante o Estado Novo ele podia censurar a imprensa, mas agora durante a fase democrática o Getúlio Vargas não tem mais o controle do Departamento de Imprensa e Propaganda em cima da imprensa. Então a imprensa publicava um monte de coisas que eram contrárias a Getúlio Vargas. E o principal nome que nós temos aqui do principal opositor do Getúlio Vargas era um cara chamado de Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um jornalista do estado da Guanabara, né, isso antes do estado da Guanabara ser juntado com o Rio de Janeiro, então ele seria um carioca. Esse Carlos Lacerda, esse carioca, ele era alguém que era muito opositor de Getúlio Vargas, criticava todas as ações do Getúlio Vargas, procurava fazer denúncias contra o Getúlio Vargas, discordava de tudo que ele fazia, né? Ele criava manchetes e notícias acusando Getúlio Vargas de corrupção, então ele era o principal opositor do Getúlio Vargas, principalmente esse cara chamado de Carlos Lacerda. O problema é que o Carlos Lacerda, o principal opositor do Getúlio Vargas, ele sofre um atentado, uma tentativa de assassinato dele na rua chamada de Rua Torneleiros. Então eles tentaram abrir fogo contra o carro no qual ele estava, ele é atingido no pé, o cara que estava do lado dele, que era um militar, acaba morrendo, então eles tentam matar o Carlos Lacerda. Isso vai abrir, né, uma investigação, nessa investigação eles chegam num pistoleiro, que daí depois chegam num cara que era segurança do Getúlio Vargas, o cara confessa o crime dele e toda essa investigação vai se aproximando do Getúlio Vargas, como se Getúlio Vargas tivesse mandado matar o seu principal crítico, né, o jornalista que detonava ele constantemente nos jornais daquele tempo. E essa investigação da tentativa do Carlos Lacerda, junto com outros conflitos que aconteciam aqui no Brasil, vão começar a aumentar tanto a pressão da imprensa como a pressão política em cima do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele vai perder apoio de partidos, ele vai perder o apoio de uma parte da imprensa, perde o apoio de uma parte da população, ele até tenta reverter isso aumentando o salário mínimo em 100%, então tipo assim, o povo tá falando mal de mim, então me acusando de matar as pessoas, então vamos agradar o povão, vamos aumentar o salário de todo mundo em 100%, vamos deixar as pessoas felizes, vamos tentar ganhar apoio popular dessa forma, mas o pedido a pressão começa a se tornar tão intensa do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas não conseguia lidar com essas tensões todas, porque agora ele não era mais ditador do Brasil, que o Getúlio Vargas resolve fazer o seu ato de populismo mais extremo, né? O mais populista de todos os seus atos.
ele vai no Palácio do Catete, né, que era onde ele despachava como presidente do Brasil. Ele escreve uma carta, essa carta, né, existe uma versão manuscrita, uma versão à mão e outra datilografada, outra que está escrita, onde é que ele resume a sua carreira política, falando de todas as coisas que ele fez pelo Brasil e de todas as pressões que ele estava sofrendo, dizendo que ele não aguentava mais essa pressão toda que estava acontecendo, seja da elite intriguista, seja das empresas estrangeiras, da imprensa, de todo mundo que só falava mal dele o tempo todo, que só detonavam ele, e ele estava tentando fazer o melhor pelo Brasil, mas que ele agora iria fazer o sacrifício extremo para que esse sacrifício pudesse fazer um grande bem para os brasileiros. E depois que ele termina essa carta, e ele termina essa carta com uma frase dizendo assim: eu saio da vida para entrar na história. Ele pega um revólver que ele tinha na sua escrivaninha, aponta para o seu próprio coração e autossuicida-se a si mesmo. Ele se mata como um último ato populista da sua trajetória política, né, quando Getúlio Vargas utiliza o seu suicídio como uma forma de populismo aqui no Brasil. E quando Getúlio Vargas se mata, ele tem um dos maiores funerais de toda a história do Brasil. Então, o mesmo povo que estava detonando ele, o mesmo povo que estava falando mal do Getúlio, ele começa a se arrepender disso e começa a valorizar a trajetória do Getúlio Vargas na política, na economia brasileira. O funeral dele reúne milhões de pessoas, um cortejo fúnebre gigantesco. A imprensa que falava mal do Getúlio Vargas acaba sendo perseguida, depredada. O Carlos Lacerda tem que fugir do Brasil. E a gente tem um dos maiores funerais de toda a história do Brasil, como aparecem aí as imagens aí do funeral do Getúlio Vargas. E quando Getúlio Vargas se mata, a gente vai ter um presidente provisório, né, que vai assumir até que novas eleições sejam feitas e a gente tem a eleição de um novo presidente para o Brasil. Mas aqui a gente tem um primeiro passo para a instabilidade, ou seja, o suicídio de Getúlio Vargas ele vai começar a provocar uma instabilidade política no Brasil que mais tarde vai acabar descambando em 1964 para uma grande mudança política aqui no Brasil. Tá? Mas isso aí a gente vai ver nos nossos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então, isso daí é o que a gente tinha que resumir a respeito do Getúlio Vargas para vocês dessa República Populista. Abraço!